Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez com esta, mais uma vez com esta oportunidade maravilhosa de poder estar aqui com os irmãos, louvar a Deus mais uma vez pela vida do nosso amigo Fábio, do Ministério da Consagração, da mesa de oração, alguns amigos que estão aqui hoje me acompanhando, a diaconisa Fabiana e seu esposo, meu amigo Célio, que congregamos na mesma igreja, Assembleia de Deus, Ministério Rema, pastoreada pelo pastor Bauer do Nascimento e pastora Raquel Dias. E ali também está o pastor Marcelo e seu companheiro, e outro amigo também bem próximo, pastor Rodrigo. Senhor Jesus Cristo te abençoe. E os demais irmãos, que a graça do Senhor Jesus possa ser o suficiente em suas vidas. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, uma palavra da parte do Senhor Jesus para os nossos corações, um texto muito conhecido de todos, mas lendo e meditando nesse texto, eu tenho aprendido algumas coisas e hoje eu quero compartilhar, eu quero abrir algumas coisas que o Senhor me mostrou nesse texto, eu quero abrir para esta igreja nesta manhã. Capítulo 19 do livro de Lucas. A tradução aqui é um pouquinho só diferente. Eu estou usando uma edição de Novo Testamento da Assembleia de Deus de Madureira. Eu estou usando ela, eu ganhei de presente. Eu estou pregando o Novo Testamento alguns meses consecutivos e estou usando somente este exemplar do Novo Testamento. Diz a palavra do Senhor: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, a fim de ver Jesus, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Amados, é sabido de todos que a questão, para que possamos chegar a um determinado local, nós projetamos um caminho. Hoje, com a internet, nós usamos aplicativos e esse aplicativo ele vai nos direcionar por um caminho. Todos nós que estamos aqui, quando saímos da nossa casa, percorremos alguns caminhos. Algumas pessoas um caminho parecido, como o pastor Rodrigo, a diaconisa Fabiana, seu esposo, mas no dia a dia cada um tem o seu caminho. A minha rotina de casa é sair da minha casa de manhã cedo e logo de manhã e estar ajudando a minha mãe a abrir uma loja. E o meu caminho logo de manhã, 7h30, 8 horas da manhã, todos os dias, eu presencio coisas boas e também presencio coisas ruins. Coisas ruins que eu digo é que 7h30, 8 horas da manhã eu passo por um local onde pessoas já estão bebendo cachaça num lugar que eles chamam de sindicato. Então, logo pelo meu caminho, logo de manhã, eu consigo presenciar pessoas que estão tendo uma vida maravilhosa com seus empregos de carteira assinada, outras pessoas trabalhando na prefeitura, mas também observo pessoas vivendo uma história ou uma fase ruim da sua história. Para que Jesus pudesse chegar dentro desta cidade, ele também vai percorrer um caminho. E segundo a história, este caminho é que leva à cidade de Jericó.
E neste caminho, segundo a história, por esta cidade ser uma das cidades mais antigas de toda a história, para este caminho se tornou um caminho de mercadores, de comerciantes, aonde passavam para vender e passavam também para comprar dentro daquela cidade. Então este caminho, por ser um caminho muito movimentado, as pessoas vão descobrir, as pessoas enfermas com dificuldades vão descobrir que este caminho poderia trazer algum recurso para que elas pudessem comprar o seu alimento diário, manter a sua necessidade. Então o texto é bem claro em dizer que era posto ali um homem cego, de deficiência, não conseguia enxergar, e automaticamente ele também não tinha o recurso do século 21. Uma pessoa com deficiência visual no século 21, ela tem o seu benefício pelo Estado, o Estado banca, o Estado sustenta uma pessoa nesta situação. Só que na situação passada, virava-se mendigo, não tinha possibilidade nem mesmo de estar dentro da sua própria casa. Então era posto ali a fim de pedir esmola, e este homem à beira do caminho, ele está acostumado com pessoas dando o valor da mercadoria, pessoas dando o valor do que está vendendo. Ele está acostumado a ouvir barulho de carroça, ele está acostumado a ouvir barulho de cabrito, barulho de boi mugindo. Só que o barulho que ele está prestes a ouvir é um barulho diferente, porque o texto me ensina, e eu acredito com toda a certeza, que aonde Jesus andava seguia uma grande multidão. E se não for multidão para adorar, é melhor que esteja assim meia dúzia de pessoas, mas que estejam dispostas a adorar o nome do Senhor. Ele está prestes a ouvir um barulho, e o barulho que ele vai ouvir quando Jesus passa não é barulho de valor de oferta, porque aonde Jesus está não há combinação de oferta, é o reino que decide quanto e quando você vai receber. Jesus está passando e ele vai perceber que o barulho do ambiente vai mudar, e o barulho do ambiente mudando, ele já não pede esmola, ele vai pedir para que Jesus tivesse misericórdia da sua situação. Eu não sei qual é o momento da sua história, o momento em que você está vivendo, mas eu queria que você aproveitasse este momento, porque antes do último chegar aqui, ele já estava, porque o texto me afirma em dizer que aonde tiver 2 ou 3, ele se faz presente. Ele se faz presente nesta manhã para você também que está assistindo na live. Não sei qual a sua debilidade, a sua necessidade, mas creia que o Jesus de Nazaré, ele é o que salva, ele é o que cura, ele também é o que liberta, e ele também é aquele que leva para morar no céu. Ele está surpreso com o barulho que ele está ouvindo. Ele vai perguntar: quem é que está passando? Quem é que está passando? Alguém vai dizer: Jesus de Nazaré. Alguém está dizendo: não dá muito atenção, porque ele vem de um lugar improvável. Não dá muita atenção a este Jesus de Nazaré, não, porque ele é uma pessoa improvável, ele vem de um lugar improvável. Mas só no decorrer deste momento, este homem já teria ouvido que o Jesus de Nazaré estava passando, e o cego enxergava, aonde ele passava o coxo levantava, aonde ele passava milagres eram acontecidos. E ele vai entender: não é só Jesus de Nazaré, é Jesus filho de Davi. Quando ele acredita nisso, quando ele adquire força para acreditar que Jesus verdadeiramente é o Filho do Deus Altíssimo, ele vai dizer: tem misericórdia de mim. Tem gente pedindo misericórdia a Jorge, tem gente pedindo misericórdia a Maria, mas nós que estamos aqui pedimos misericórdia ao Filho do Deus. Tem misericórdia de mim. Alguém vai mandar com que ele se calasse. Preste atenção, que a maioria das pessoas que tentaram embargar o seu ministério, a maioria das pessoas que tentaram embargar a tua vida sentimental e espiritual, nunca tiveram o mesmo problema no mundo secular que você teve. Eu vejo pessoas criticando viciados, eu vejo pessoas criticando uma prostituta, criticando um alcoólatra, mas nunca tiveram nesta situação. Alguém que vai mandar este cego calar a boca nunca foi cego. Eu queria deixar uma palavra nesta manhã: se
Se você nunca viveu a dor de um viciado, apenas ore por ele, porque Deus também vai te dar estratégia. Se tu nunca viveu a situação de uma prostituta, não questione a forma dela de adorar, porque o adorador sabe a necessidade. Diz a Bíblia que enquanto Jesus está passando, ele está clamando. Tem alguém que está mandando com que ele se cale. Ele não vai dar ouvido, ele não vai dar atenção, e a situação dele do momento vai favorecer ele continuar a clamar. Como assim? A situação dele do momento é: eu não consigo enxergar, não enxergo um palmo na minha frente. A situação dele do momento vai favorecer ele a continuar a clamar, porque o texto diz que tem uma multidão, mas apenas um está mandando ele se calar. Ele não tem condições de enxergar a multidão, e tampouco aonde Jesus está. Mas já que eu não sei e também não estou vendo impedimento nenhum, eu vou continuar aclamando, porque ele a qualquer hora pode me ouvir e resolver esta minha questão, este meu problema. Jesus está aqui nesta manhã e está passando, e eu tenho a certeza que ele está dando atenção, as suas orações, a sua petição, o seu clamor. E eu não perderia tempo se eu fosse você. Eu não saio da minha casa para perder tempo. Eu saio da minha casa, se for para pregar, vamos pregar, mas se for para louvar, vamos louvar, mas se for para adorar, melhor ainda. Então neste momento, vamos lá, tem misericórdia de mim. Jesus vai dizer: traz ele aqui, traz ele aqui. Mas vai parar o propósito. O propósito divino não é parado. O meu propósito é de chegar em Jericó. Pode trazer ele. Já já eu chego em Jericó. Já já eu chego em Jericó. Traz ele aqui. Olha a pergunta. Ainda bem que não era eu o cego, porque de repente, se fosse eu o cego, eu ia continuar cego. Pessoas do século 21 são ignorantes. O que tu queres que eu te faça? O cara é cego. Ainda bem que não era eu, porque se fosse eu, de repente eu ia continuar cego. Tá vendo que eu sou cego? As pessoas respondem assim, né? O que tu queres que eu te faça? Senhor, que eu tenha vista. Tá bom. Precisa de muita coisa não, tá? Precisa de muita coisa não. O quê? Veja, a tua fé te salvou. Só que o mundo não para. O mundo não para você resolver as suas questões, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas debilidades. O mundo não vai parar por causa da sua dor. O mundo não vai parar por causa da sua lamentação. O mundo não vai parar por causa das suas lágrimas. E ele também não vai parar porque hoje você se tornou uma pessoa boazinha. O mundo não vai parar. Enquanto Jesus para dar a atenção a este homem, existem pessoas que não têm o propósito de adorar. E essas pessoas estão entrando na cidade e estão saindo da cidade. Estão entrando e estão saindo. Enquanto alguém entra, é anunciado dentro da cidade de Jericó. O que é anunciado? Jesus está à beira do caminho e a qualquer hora ele entra. Vou logo avisando, tem uma multidão glorificando. Como assim? Aquele que era cego à beira do caminho está vindo na frente glorificando e acompanhando. O sinal que é Jesus que vai entrar dentro da cidade é um que era cego e vai entrar na frente glorificando. Eu vejo pessoas que Deus fez milagre, eu vejo pessoas que Deus transformou, mas não querem se posicionar na frente. Foram chamados para sentar na frente, foram chamados para liderar, mas estão correndo do que Deus botou na mão dele. Este é o sinal. O que? Tá vendo o cego, o que era cego pulando, uma multidão glorificando. O mundo não para. Foi anunciado dentro da cidade. Jesus dá prosseguimento ao seu plano. O plano é entrar dentro de Jericó, porque dentro de Jericó tem algo a tratar. Ele trata com grande, mas também trata com pequeno. E o grande aqui não é só de tamanho. O grande aqui não é só aquele que pensa que é.
O texto que nós lemos diz que dentro da cidade tem alguém querendo ver Jesus. E por muito tempo, ouvindo vários pregadores sobre este texto, eu ouvi dizer que este homem tinha um problema. E por este problema dele, ele não conseguia ver quem era Jesus, ou não ia conseguir ver quem era, por causa da multidão. E o problema, todo mundo sabe, que ele era pequeno, de baixa estatura, então a multidão ia atrapalhar ele. Lendo o texto, não invenção minha da minha cabeça, eu descubro que ele tem dois problemas que o impedem de ver Jesus. E o primeiro problema vem antes da sua estatura, porque ele quer ver quem é Jesus. Ele que estava procurando ver quem era Jesus. Procurar ver não diz que eu conheço quem vai passar. Procurar ver, eu quero ver quem é, para que eu possa um dia gravar a sua fisionomia. Procurar ter com é porque eu já conheço alguém. Procurar ver, eu vou procurar ver alguém que eu nunca vi na minha vida. Primeiro problema. O segundo problema é a sua estatura. Ele entende, eu não sei quem é que vai passar, não conheço, nunca vi, e a minha altura também está me prejudicando. Eu tenho que criar uma estratégia para que eu possa ver este alguém que tão famoso, que salva, que cura, que liberta. Então eu vou subir. Quando ele sobe, o texto diz que Jesus está passando por ele e ele não está percebendo quem é. Por quê? Porque ele não conhece, ele não sabe a história. O texto no livro de Isaías vai dizer que ele era o mais desprezado entre os homens, homens de qual nós escondíamos o rosto. Jesus está passando e ele está dizendo: esse não é, não pode ser esse, não dá nem para olhar para ele, não tem condições de esse ser o Jesus. Ei, só tem gente pobre do lado dele, só tem gente maltrapilho do lado dele. Esse não pode ser o Jesus. Só que Jesus já está passando e está observando, e Jesus sabe o porquê que ele subiu ali. Jesus sabe que você não veio aqui simplesmente por causa desta agenda. Jesus sabe que você não veio aqui somente para pregar, somente para louvar. Ele sabe a sua necessidade real e ele está te dando, abrindo uma oportunidade na agenda dele para você hoje. Oi! Desce, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. O dicionário Aurélio diz que quem cai não sabe por que caiu, mas quem pousa, pousa sabendo o que está fazendo. Jesus está dizendo: eu sei o que eu vou fazer na tua vida, na tua história, na tua casa, no teu casamento, no teu ministério. Oh rapaz, desce daí, abaixa esse teu nariz, abaixa da tua soberba, porque eu preciso pousar na tua casa. Pera aí. Falando de piloto de avião, alguns são direcionados pelo instrumento que se chama biruta, que direciona onde está o vento, para onde o vento está batendo. Só que Jesus não é biruta e nem precisa de biruta nenhum para te guiar em caminho nenhum. Ele nem precisa de biruta para dizer que ele vai pousar na sua vida, porque a biruta guia apenas o vento. Jesus tem o domínio do vento, o controle do tempo. Então, independente se algum biruta disse alguma coisa na sua vida que não ia acontecer por causa do vento, Jesus está dizendo: eu tenho o controle do vento da tua vida, da tua história. Controle do vento. Ó, e se for pousar à noite, precisa que faça assim, dos dois lados da pista, uma carreira de luz lá e uma carreira de luz por aqui. Aí o João diz, na primeira carta, capítulo 1, verso 5, o evangelho que nós estamos pregando e que dele ouvimos é que Deus é luz e nele não existe treva
alguma. Então ele posa na tua vida a hora que ele tiver espaço, a hora que você abrir o teu coração. Pode ser em meio ao vendaval, pode ser em meio à tempestade, pode ser na noite, pode ser na madrugada. Ele apenas está esperando você descer, abrir uma oportunidade para que ele possa entrar e pousar na sua casa. Opa, para aí que eu não vou sair daqui agora não. Pousar na sua casa. Ele está dizendo: eu quero pousar na sua casa. E quando eu entrar, como eu pouso, eu também entro na sua intimidade. Porque não adianta nada pregar e não ter intimidade. Pregar por pregar, oratória por oratória, tem um montão aí. Canalha aí que tem uma oratória melhor do que a minha. Mas intimidade, eu quero entrar, pousar na sua casa. Vou entrar sabendo o que eu vou fazer. Desce depressa. Sabe o que o texto me mostra aqui? Eu também não tinha percebido, muitos anos. Zaqueu descendo mais do que depressa, ou a toda pressa, ou a toda velocidade. Ele recebeu uma ordem imperativa: desce depressa. Tem gente que é assim, né? O pastor ensina: rapaz, faz isso aqui da forma. Eu vou fazer quando eu quiser, vou descer quando eu quiser, não vou ficar na portaria. Zaqueu recebe uma palavra de Jesus: desce depressa. E o texto diz: ele descendo a toda pressa. Quando ele faz o que Jesus mandou ele fazer a toda pressa, isso me lembra do livro de Êxodo, capítulo 19, a partir do verso 1. O texto diz: e passado 3 meses, 90 dias, o Senhor chamou a Moisés no monte e disse: Moisés, eu tenho observado o meu povo no monte, já no deserto, estão há 90 dias no deserto. Verso 5: diga a este povo que, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu estatuto, sereis minha propriedade peculiar dentre toda a terra, porque toda a terra é minha. A palavra diligentemente, ela tem 3 significados: primeiro, prontidão; segundo, rápido; e terceiro, ligeiro. Era Deus dizendo: rapaz, para de ficar disperso e fica de prontidão, para a hora que eu te chamar você conseguir me atender rápido e conseguir me atender ligeiro, obedecendo os meus estatutos. Para quê? Para ter a oportunidade de ser chamado por mim propriedade peculiar. E o que é peculiar? É algo que é de exclusividade meu, não tem vacilação, mas só mexe quem eu deixo, só pega quem eu toca. É Deus dizendo: rapaz, me atende rápido, me obedece, que ninguém mais toca na tua vida. Essas perseguiçãozinhas aí não acontece só hoje no século 21 não. Perseguiçãozinha assim, de gente que Deus está, de pessoas que Jesus está dando uma cobertura espiritual. Isso não acontece só aqui não. Rapaz, que bonito é alguém receber um chamado e você vê essa pessoa obedecendo o chamado assim, rápido, obedecendo ligeiro, a toda velocidade. Isso é muito bonito. Quando ele desce depressa, alguns dentre a multidão: por que ele está dando atenção para esse pecador? Por que ele está dando atenção para esse pecador? Se fosse ao contrário, se ele descesse devagarzinho, aí alguém ia dizer: pô, Jesus mandou o cara descer rápido, ele não está descendo. Aí ele desceu rápido e obedeceu Jesus, que está sendo questionado por te dar, dando livramento, por restaurar a tua casa. Será que ele era tão digno assim de Jesus entrar na casa dele? Muitos crentes questionam a vida de outros crentes, e eu fico indignado com isso. A nossa maior guerra na batalha espiritual, às vezes não é nem contra demônios, mas é contra pessoas que dizem confessar a mesma fé, que era para estar orando contigo, que era para estar jejuando contigo, que era para estar visitando uma consagração contigo, era para estar subindo um monte com você, mas estão preocupadas com a misericórdia de Deus na tua vida. Você quer outro conselho no texto? Eu descobri essas coisas esses dias. Depois que o povo acabou de falar, pelo menos nessa Bíblia aqui,
Está escrito. Depois que eles acabaram de falar, o texto diz: e Zaqueu, por sua vez. Dá para você entender, você que está me ouvindo na live, as pessoas que estão aqui, que não precisa fular fila de ninguém e nem se levantar na hora errada. Dá para você entender que vai chegar a sua vez. Dá para você entender que a qualquer hora alguém para de te caluniar, alguém para de te defamar, alguém para de torcer contra você e vai chegar a tua vez. Dá para você entender isso de uma vez por todas? Ah, evangelista, isso só está escrito na sua Bíblia. Na Almeida Revista que eu tenho, Zaqueu se levanta para falar. Mas homem inteligente, mulher inteligente, só se levanta para falar quando recebe a sua oportunidade. Enquanto você não recebeu a oportunidade para se levantar e falar, é melhor que fique calado. Deus te usou hoje, fique calado. Deus, quando usa Pedro, tu és verdadeiramente o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito Santo. Ah, daqui a alguns dias eu vou ser levado. Não vai, porque eu darei a minha vida para ti. Para trás de mim já tinha sido usado, já tinha falado, agora vai se levantar para falar na hora errada, para você não passar vergonha em meio público, em meio à multidão, e nem Deus permitir que alguém seja levantado para te exortar. Fique na tua posição e só se levante na hora da tua oportunidade. Bem por aí. Eu gosto dessa tradução aqui, gostei muito. E Zaqueu, por sua vez, por que fica frustrado? Porque não era vez, sabe? Por que tanto pastor? Tu é pastor? Sou. Ah, mas o que houve? Aí você vai descobrir, comprou a carteirinha, não estava na vez. Ah, mas já é evangelista? Sim, mas por que toda essa forma? Aí tu descobre, comprou a vez, não era a vez. É tanta gente preocupada com o ministério. Só que o ministério não é aquele cartaz bonito que toda quarta-feira tem. Ministério não é aquilo ali não. Aquilo ali é propaganda, aquilo ali é marketing. Ministério é estrutura. Para suportar calúnia, para suportar defamação, para suportar afronta, para suportar deboche, palavra de Deus, olhares de deboche. É estrutura para isso. E você só tem estrutura aguardando a sua vez. Tem que aguardar a vez. Aí o texto me agrada. E Zaqueu, por sua vez. Quem já dirigiu o culto de ação de graça sabe que sempre o dono da casa quer falar, né, pastor? Né, pastor Rodrigo? Tem que ter maior cuidado. Porque às vezes não tem um controle na palavra, né? Tem que desligar a live, porque senão pode ser uma besteira. Sempre o dono da casa quer falar no final. Aí o Zaqueu. Aí Jesus não interrompe, porque sabia que tinha chegado a vez dele. Não existe nada, a todos que aqui estão, e algumas pessoas que estão me ouvindo, nem todas, não haverá interrupção mais no seu ministério. Vou repetir para você entender. Não haverá mais interrupções nenhuma no seu ministério. Por quê? Porque o Cristo que eu sirvo está me dizendo: chegou a tua vez, chegou a tua hora. A tua vida, o teu ministério, a tua chamada não será mais interrompida por hostes celestiais da maldade nenhuma. E o fofoqueiro, a linguaruda, o linguarudo hoje passam a se calar, porque chegou a sua vez. Ah, Jesus. Zaqueu. Ao pensamento de quem não entende. Os discípulos, quem sabe, não estou afirmando, quem sabe Judas vai se levantar para pedir alguma coisa, vai tirar a oferta. Já usamos o estabelecimento dele, vai tirar a oferta. Hoje eu tinha um propósito. Hoje eu acordei com um propósito. E o meu propósito era apenas ver quem o Senhor era. Não existia este propósito desta intimidade que estamos tendo. O meu propósito era apenas ver o Senhor passando.
Mas eu me encontro muito alegre porque hoje eu posso ter a intimidade com o Senhor. E pelo fato de eu estar muito alegre, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se por um acaso eu tiver defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Preste atenção. A atitude dele em esperar a sua vez e expor para fora aquilo que ele podia fazer, vai fazer com que a salvação chegue na sua vida. Porque até este momento a salvação ainda não tinha chego. Jesus já estava dentro da casa, mas ainda estava sem salvação. Sentia que era Jesus, mas estava sem salvação. Até se arrepiava, mas estava sem salvação. Os discípulos olhando Jesus dentro da casa, e se ele não abre a boca para liberar o que ele podia liberar, ainda estaria sem salvação. Jesus está dizendo: eu já entrei dentro da tua casa, já fiz coisas maravilhosas na sua vida, mas é necessário que alguém ainda libere algumas coisas, libere um perdão, libere um pedido de desculpa, libere um abraço, porque enquanto isso não for gerado, a palavra de salvação não chega na tua casa. Presta atenção. Presta atenção. A salvação pela atitude dele chega na casa, não só na vida dele. Deu para entender? Quando ele libera esta palavra, Jesus disse: opa, fala mais nada não, para você não atrapalhar o culto. Você não perder a tua salvação, não fala mais nada não. É só o pedido de perdão. Se ele vai aceitar o perdão ou ela vai aceitar o perdão, problema dele. É só o pedido, não fala mais nada não, para você não perder a tua paz. Não fala mais não, para você não perder a tua salvação. Jesus interrompe. Hoje chegou a salvação a esta casa. O Jesus que ora está sendo pregado, está sendo anunciado, está sendo adorado. Não é um Deus simplesmente de chave de carro, não tenho nada contra isso. O Jesus que está sendo anunciado não é só um Cristo que dá terreno, que dá casa, que dá trabalho. Não é simplesmente isso. A função principal dele é salvação. Livro de Mateus capítulo 18, o verso 11: pois o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 2, verso também 11: na cidade de Davi lhes nasceu um Salvador, Jesus Cristo o Senhor. Lucas capítulo 9, verso 56: pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. João capítulo 3, verso 17: pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas sim para salvá-lo. Atos dos Apóstolos capítulo 4, o verso 12: pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo que nós devemos ser salvos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19: porque Deus não nos destinou a ira, mas para recebermos a salvação por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Livro do profeta Isaías capítulo 43, verso 11: eu sou o Senhor e fora de mim não existe Salvador. A salvação só chegou na hora em que ele abriu a boca e disse o que ele podia fazer. Não há invenção. Não há invenção. Não há invenção, não precisa inventar. Ele sabe o que você pode fazer e o que você deve fazer. A salvação não é comprada na Uruguaiana. Na Uruguaiana tu compra algo que você pensa que é, mas na verdade não é. Pensa que é original, mas não é original. Na 25 de março você também compra. Mas não compra a salvação. A salvação, ela sai daqui através de nossas atitudes. De nossas atitudes. É que a salvação vai ser alcançada. Engraçado que a gente libera algo para que a salvação possa nos alcançar. Tem gente que não quer liberar nada.
Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe pela minha atitude, mas não perdoa. Eu quero que o Senhor me ame como o Senhor amou o mundo, mas não ama. Aí Jesus te ensina, Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso 1. Ô Teófilo, eu estou lhe escrevendo a respeito de Jesus, que começou a fazer para depois ensinar. Primeiro a gente faz para obter a atenção dele. Vamos terminar? Terminar que eu quero ouvir o meu amigo pastor Marcelo. Hoje chegou a salvação a esta casa porque... O que ela pregou aqui? Este também é descendente de Abraão. Podia não parecer que tinha promessa, mas tem promessa. Podia parecer que não era escolhido, mas é escolhido. Deus hoje está dando ordem ao mundo espiritual, a toda a potestade satânica da maldade que bate em retirada da tua vida, porque hoje a salvação chega na tua casa através da sua atitude. Hoje a salvação chega na tua casa, na vida dos teus, por causa de uma atitude, porque Ele sabe que nós somos descendentes também de Abraão e estamos debaixo de uma tão grande promessa. Mais um versículo de salvação, o último para encerrar. Pois o Filho do Homem veio salvar, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio buscar. A busca, tem uma vírgula. Veio buscar é salvar. A busca até chegar à salvação, existe uma palavra que se chama libertação. Quantas pessoas foram buscadas que estão lá numa garça nesse momento? Quantas pessoas o Senhor já buscou? E quantas delas hoje o Senhor pode dizer, hoje, não estou dizendo amanhã, hoje, que estão salvas? Algumas foram buscadas, mas nem todas serão salvas. Ô evangelista, tu estava me alegrando até agora, está me entristecendo no final. Não, estou te entristecendo não, estou botando você para pensar. Muitos foram buscados, resgatados, mas e a hora da libertação que sai fora? Aí a salvação não chega, a misericórdia não dá tempo de atuar. O capítulo 43 de Isaías, que foi citado apenas um versículo, ele é dividido em 3 partes. Primeira, do verso 1 ao verso 13, o Senhor que resgata. Do verso 14 ao verso 21, o Senhor que liberta. Do verso 22 ao verso 28, o Senhor que opera misericórdia. Entre esses dois que trata da libertação, que é o verso 18, depois que ele resgata, alguém de Isaías diz assim: olha, não vos lembreis das coisas passadas. É Deus dizendo para Zaqueu: Zaqueu, não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Por que, Jesus? Porque eu já te liberei a salvação para a tua casa. E o que? Porei um caminho novo na tua vida. Este caminho vai até parecer um deserto, mas é o caminho que te leva à salvação. Jesus entra no cenário e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quantas pessoas já foram buscar e alguém disse assim: eu não quero, eu não quero. A pessoa numa vida ruim. Bora, rapaz, uma garça. Bora uma garça, sai dessa aí, rapaz. Quer ver uma nova história? Eu não quero. E Jesus usa homens para buscar homens, para ajudar homens e mulheres. Eu não quero. Não quer a salvação. Mas quantos aqui nesta manhã creem que Ele veio para nos salvar? Quantos aqui nesta manhã acreditam que hoje, e não a partir de hoje, não existirá empecilho nenhum na sua vida, no seu ministério, na sua história? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Amados, eu estou meditando nesse texto alguns
uns 2 meses, 3. Precisa de muita coisa não. Só o que está escrito aqui. Não precisa de inventar nada não. Só o que está escrito aqui. Só ler com atenção, respeitando as vírgulas. Busca uma tradução diferente. Não precisa inventar muita coisa não. Na verdade não precisa inventar nada. Jesus não precisa da nossa ajuda para inventar nada. Ele já criou tudo que tinha que ser criado. Eu termino essa ministração aqui hoje com meu coração alegre, com a certeza de que pessoas hoje receberam uma injeção de ânimo aqui no ministério. Certeza de pessoas que receberam uma injeção